Fala dessa aposentada do Igor Vinícius e tal, que seria uma saída do São Paulo. É um movimento que até agora eu não entendo muito bem, assim, não me parece ser um cara... Aonde estavam os nobres conselheiros que não alegaram gestão temerária na época do Duílio? Inclusive os que estão agora... A merda é sempre a mesma, só mudam as moscas. E é isso, cara. Incrível, né? Então, assim... Dentro do Fala, nação CT, corintiana, né? tudo Treinando, bem? porque como tem Separei muita os gente cortes fora, aqui do Corinthians. tem 6 Igor na Vinícius seleção, nas parece que seleções está espalhadas, encaminhado. mais 2 na Só sub-20. que a mídia não gostou muito, Então você não tinha nem Comenta gente aqui se muito para vocês gostaram. treinar. Deixa o seu Chamaram like, lá se os inscreva no garotos. canal e bora pro vídeo. Com alguma possibilidade, se fala até do Bahia, numa dessa, ganhar um protagonista. Como o Alex Santana foi pro Grêmio. O Bahia treinou com o Ancelotti também, não foi? Também, com a seleção. é. Tá lá... E aí você poderia colocar o Bahia e falar, sai fora, sub-20, ele é nosso agora. Porque ele é bom jogador mesmo, desse time sub-20 é um dos melhores. E aí tiraria ele do sub-20 para colocá-lo no time profissional de uma vez por todas. É um ativo interessante que o Corinthians tem futuro mesmo. Então, mas é mais nessa linha, porque jogar mesmo não está tendo. O Corinthians já teve 2 baixas, então a janela do Corinthians começa aí com 2 saídas até agora. O Alex Santana emprestado ao Grêmio, $100 mil o empréstimo, mais o salário pago pelo Grêmio até o final do ano. E também o Giovani se despediu nas redes sociais, o contrato dele acabaria dia 31 de julho, não quis renovar. O São Paulo viveu um pouco isso algumas vezes agora recente com alguns jogadores. E aí o Giovani é um caso desse tipo, o Corinthians tentou renovar, foi deixando chegar perto, coisa que o Palmeiras, por exemplo, não faz, não deixa chegar perto com ninguém, né? Prova disso é o Alan, que acabou de renovar até 2029. E aí o Giovani foi, não quero renovar, e agora sai de graça. O Corinthians pagou R$3 milhões para o Capivariano na época, em 2022, e agora ele deixa o Corinthians com um total de R$0 no cofre. O Corinthians não pega nada. E se fala que ele está indo para o glorioso Hellas Verona, que foi 14º colocado do Italianão, e ele estaria indo para lá. E é isso, o Corinthians então perde o seu segundo jogador na janela. Se fala dessa aposentada do Igor Vinícius e tal, que seria uma saída do São Paulo. É um movimento que até agora eu não entendo muito bem, assim, não me parece ser um cara... Você vai, beleza, vai emprestar o Léo Maná, mas aí você traz o Igor Vinícius. Eu acho que o torcedor teria um entendimento melhor se você fosse apostar no lateral direito, sei lá, do Novo Horizontino, que está bem lá há 2 anos, e aí é uma aposta de um salário baixo, porque um cara que vem do São Paulo, sinceramente, eu duvido que ele vem com um salário tão baixo, não vai vir. E aí me parece um exagero para quem tem outras carências, como atacante de beirada, você gastar um salário minimamente razoável com o Igor Vinícius, me parece um exagero por parte do Corinthians. Agora, esse saindo, né, mas caras da base ganhando espaço, isso significa alguma mudança de rota do Corinthians, do tipo, vamos vender jogador porque estamos da base? Dinheiro não tem. Dinheiro para contratar não tem. Aliás, tem um monte de conta para pagar, inclusive de clubes, né, que você negociou recentemente. Tem 100 milhões só de transfer ban na FIFA para você evitar. 40 que está para estourar do Rojas, mais 55 do Félix Torres e do Garro e mais 6 do Michael. Isso só FIFA. Então, na teoria, você não tem dinheiro para contratar, você deveria lutar no máximo para manter o seu elenco do jeito que está, que eu considero um elenco bom, assim, que pode fazer um papel sem muitos sustos no Campeonato Brasileiro e tentar alguma coisa na Copa do Brasil, mas precisa vender. Você tem que chegar a 189 milhões, no mínimo, com venda de jogador. Não tem nem metade disso ainda, nem perto de metade. Estou imaginando que algum dos cobras, algum dos feras, provavelmente o Corinthians vai ter que vender, pelo menos é o que está orçado, e trazer jogador, sei lá, nessa linha de gratuito, de livre no mercado. Aí eu acho que pode até acontecer, mas a situação financeira, eu venho dizendo, é muito difícil do Corinthians. E aí, Arnaldo? Os jovens, time focado mais em Copa do Brasil do que brasileiro. O Corinthians, não, diferentemente do São Paulo, por exemplo, ele não tem 3 frentes, ele tem 2 frentes. O que isso significa? Que talvez ele não precise de um elenco tão vasto. Uma frente e meia, né? Por quê?
O Corinthians vai ser campeão brasileiro? Ah, mas ele pode, pelo brasileiro, chegar à Libertadores, acho que deve ser o objetivo. Não, sim. E tem uma frente, a outra, achei que ele estava sendo irônico, mas não estava. Porque a outra frente é contra o Palmeiras na Copa do Brasil. É um clássico. Não, essa é a frente Agora, possível de título. De título, sim. Falando mas... com respeito, não tô... Sim, entendi. De qualquer forma, mais ou menos como o Cruzeiro, guardando as proporções. Você não precisa ter... E isso vai acontecer com alguns times que não passaram de alguma Copa. Não faz mais sentido você ter 3 por posição, no segundo semestre você está com 2 frentes só. Você vai ter alguns intervalos, você não vai usar tanto jogador, né? Se você está em 2 frentes. Então, o que me parece é que agora, com Dorival também no leme palpitando, o Corinthians vai enxugar onde tem excesso. Por exemplo, lá no setor do Alex Santana. E tentar um ou outro reforço nesse molde que o Vessone falou, né? Sem pagar direito federativo, para completar o elenco para a próxima temporada. Né? E no caso, ter o Dorival e essa situação financeira do Corinthians pode ser uma boa, porque o Dorival ele costuma dar umas pescadas ali em Série B, assim. Ele não se importa muito de dar chance para jogador. Então é assim que ele traz o Wellington Rato, por exemplo. Isso que eu queria falar. Traz o Eric no Ceará. O Rato foi o Ceni, né? E aí o Eric... Foi antes, o Eric sim. O Eric sim, né? Eu trabalhado com ele no Ceará. Ele não se importa muito, assim, de dar essa chance para caras que ainda querem fazer a parte financeira da família e tal. Esses caras com muita fome que vêm dos times menores. Então, acho que talvez possa ser uma saída aí, juntar o Dorival, que gosta de fazer esse tipo de trabalho, mais um clube sem dinheiro para gastar muito e gastar nada, né? Com direito econômico, nada. Talvez possa ser uma saída para o Corinthians aí. Para fechar o timão, Igor Vinícius, vai ou não vai? Não, só dizer o seguinte, é bem perfil do Dorival, né? Coloca lá os moleques, aí de repente ele pesca 1, pesca 2. Não vou nem falar do Bahia, tá? Eu falo do Maranhão. Chega o Maranhão aí, pá, para não botar peso no menino. É isso aí, que vai ter que ser, o Corinthians vai ter que ser assim. A não ser que apareça outro Memphis aí, que tudo pode acontecer na megalomania corintiana, né? E o Igor Vinícius? Parado? Tá parado. Cara, esse negócio ruim pros dois, não... É? Não sei se pro São Paulo seria ruim, porque não vai ganhar nada daqui 6 meses com ele. Numa dessa consegue ali pôr uma obrigação de compra, dependendo de metas, como o dinheiro. O Corinthians cobrou pelo Alex Vai ter Santana que de pôr empréstimo. outro. $100 mil. Não, né? Então, De tá graça, nem injeção na testa. Né? sai o Igor Vinícius, tem que ter outro. Quem? Não sei. São Paulo? É. Não vai ter outro, vai ser alguém da base, né? Não vai, Então, não vai contratar para essa Então, posição. já que vai sair de graça, fica aí, meu. Tem campeonato Copa do Brasil, 6 meses de salário aí pra Libertadores. pagar. A saída do Igor Ué, Vinícius mano. pode proporcionar a quê? chegada de um jogador de outra posição. Ah, no lugar tá. que ocupa da folha salarial. Beleza. É o que o Tony falou. Então ele tá. ganha bastante para ser um reserva. No São O Paulo. Léo Maná não é pior que ele, cara. Então. E ganha muito menos, né? Obviamente, por ter saído da base agora recentemente. Pelo menos na sexta-feira aconteceu, né? O Chicão e o Batata, que cuidavam do departamento de futebol da base. Chicão, que era jogador. Que foi aquele Ex-zagueiros do Corinthians. eu sei. Foram demitidos, né, mano? Lelê. Foram demitidos e agora não anunciaram ainda quem será que vai dirigir ainda. Já era esperado, né, Motinha? Porque eles eram bem aliados do Augusto, isso, né? esses funcionários que foram colocados pelo Augusto lá, inclusive não só o Chicão e o Batata, mas teve muitos outros setores ali do clube, influencers, até que estavam trabalhando na comunicação também, acabaram sendo desligados aí. Então, e vamos lá, olha, o Giovani, o menino, se despediu do Corinthians, né? Lançou lá no Instagram, aquela coisa, foi minha história e tal, mas na verdade é o seguinte, né, mano? O moleque aí não quis, o staff dele pelo menos não aceitou a proposta do Corinthians. O Corinthians há muito tempo vem tentando renovar com esse moleque, né? Mas não chegaram no acordo, então ele tá livre no mercado, não sabemos pra onde ele vai ainda, né? Viu, Motinha, quer saber? Que vá pro inferno, ruim pra cacete. É isso! Ruim pra diabo.
Eu espero que tenha o mesmo destino do Arthur Souza, mano. Lembra do Arthur Souza? Exato. É um daqueles que forçou, né? Porque falou que não tinha o FGTS lá, não sei o quê. E aí conseguiu sair, né? Ele de saiu graça. com o Mosquito, não foi? Ele saiu junto com mais alguém. Foi o Mosquito? Sim, Que ele saiu junto? Mosquito e Arthur vai pro Souza. inferno. Aí o Arthur Souza, onde foi parar o Mosquito e o Arthur Souza? Agora o Arthur Souza foi pro América Mineiro na Série B. Tava no Sport, odiado pela torcida do Sport lá, tinham até musiquinha pra zoar ele, e agora foi parar aí na Série B. Então, assim, esses jogadores jovens, né, que acabam sendo promessas de clube grande, mas acabam indo pela cabeça do empresário, a gente já sabe onde costuma dar isso aí. Vai acabar aí numa Série B, Série C da vida. Falando de garoto. E outra, Lelê, esse moleque aí, viu, Motinha? Eu não vou me lembrar, mas ele entrou recentemente num jogo na Arena que o Corinthians tava precisando vencer, Lelê. Um desses jogos aí que o Corinthians tava desesperado. Contra o Huracan na Sul-Americana 2-1 que a gente perdeu. Pois esse pereba aí. Velho, o Lelê, ele deu 2 chutes, velho. Um ele pegou na orelha da bola, mandou na arquibancada, e o outro ele chutou, tipo, ele tinha espaço pra poder cruzar a bola pra dentro da área. Ele tinha uns 10 metros, ele esperou o lateral chegar nele pra ele poder chutar em cima do lateral. Fraco, mano, fraco, não vai fazer falta, não. É bom o Corinthians se livrar dessas tranqueiras mesmo aí, porque é um desafogo a mais dentro da folha salarial. Inclusive vai ter isso, mano, porque o Corinthians tem uma listagem lá de jogadores, né? E até o meio do ano aí, pelo menos o Corinthians pensa em perder 12 jogadores mais ou menos, né? Precisa livrar, né, Martinha? Precisa criar espaço nessa folha pra trazer contratações. Jogadores, né? E jogadores Ô, Lelê, vazou uma lista aí. Isso. Ô, Lelê, perdão, vazou uma listinha aí. Você tem os nomes aí, Motinha? Não tô com os nomes agora. Sexta-feira a gente falou. Pra falar, Motinha, dos que eu lembro, Donelli, Léo Maná, Hugo, lateral esquerdo, Palácios, lateral esquerdo, Coronado. Não, o Tchoca eu não cheguei a ver, não. O Charles também acho que tava. O Coronado tá nessa lista. Mas eu vou te falar, Motinha, se o Corinthians ligar no Exército da Salvação e falar passe e pega, os caras não vão. Que é isso, mano? Os caras não vão. Esses outros aí, né, o Hugo e tal, né, o Maná, acho que agora o Coronado com o salário dele, quem vai abraçar, velho? Mas o Coronado eles estão, se vier uma proposta. Saiu hoje, tá querendo. Tem um torcedor corintiano, que é um árabe. Né? É um árabe que todo mundo acompanha no Twitter porque a gente acha engraçado que do nada, o cara é árabe mesmo, e do nada o cara virou corintiano lá na Arábia Saudita e fica postando coisa do Corinthians lá. E aí, ele sempre quando tem alguma notícia que relaciona ao Corinthians, de interesse de jogador e tal, da mídia lá da Arábia Saudita, ele posta. E ele postou hoje que, segundo o jornal da Arábia Saudita lá, tá? Saiu num sites lá, que 2 times sauditas estariam interessados no retorno do Coronado, que ele já veio, né, de lá pro Corinthians. E aí, se tiver realmente uma proposta que vale a pena, né, mano? Porque, assim, também não vale a pena perder o cara de graça, já que você gastou tanto dinheiro nele. Mas, assim, ele não tá colaborando, cara. A gente cansou de ficar na expectativa pelo Coronado, essa que é a verdade, né? Porque já tem mais de um ano aí. E a gente sempre, tem que dar sequência pro Coronado. Tem que o Coronado. Teve uma época boa, né? Mas... Não dá pra chamar de época, não. Assim, não dá pra chamar de época, não. Assim, se foi muito. Não teve, não. Inclusive, falando da molecada, viu, mano? Por exemplo, o Dorival tá treinando, né? E teve que chamar os moleques da base, né? Porque tem muitos jogadores em seleções, né? Então, o Corinthians tá bem desfalcado ali pra treinar, né? Pra pegar o Grêmio aí no sábado. É sábado, né? Corinthians e Grêmio. Quinta-feira, dia 12. Quinta-feira. Já? Agora? Não é. Tudo antes do Mundial. É tudo antes do Mundial. Tá certo, eu tô confundindo. Então vamos lá. Dia dos namorados. Ixi, nossa senhora, hein? Então ele chamou, inclusive... Dia dos namorados, o Corinthians vai empurrar a janta do Grêmio. Olha, cuidado, mano. hein? Cuidado, hein? Vieira fica excitado. Pior que com assim. 6 desfalques, mano. Olha, cuidado, hein? Então, vem nada aí. Aonde é o jogo? Lá. Quem pode ir pra lá? Salão de festa. Lá, quem pode ir pro jogo é o Hugo Souza e o Romero que vão estar aqui, né? Porque o jogo da seleção vai ser aqui, na Arena do Corinthians, né? Então eles podem pegar, já estão ali, já vão viajar junto com o Corinthians. Assim, dos 8 convocados que o Corinthians teve, né? 6 não vai vir. 2 podem ir pro jogo, que são esses que você citou aí, o Romero e o Hugo. Os outros dificilmente chegam a tempo, né, para estarem aí disponíveis para essa partida. Então, Carrídio, Martínez é dúvida se consegue chegar ou não, mas no assim, Uruguai, né? Agora todos os outros aí seriam 6 desfalques que o Corinthians teria. 5 se o Martínez conseguir, né? Mas eu acho que vai ser difícil também. Então, praticamente vai com 6 desfalques para enfrentar o Grêmio lá. E o retorno do Gustavo Henrique, talvez aí, né, mano? Que já faz um tempo
tá se recuperando aí da cirurgia da hérnia inguinal. E o Corinthians vai tirar 15 dias de férias, né? Agora na janela aí do Mundial. E é só falar uma coisa. Só pra explicar isso aí, Motinha, é bom a gente explicar, porque eu vi muito torcedor corintiano revoltado com esses 15 dias de férias, já que o time tá no manhaca, e realmente está mesmo, né? E não tem que descansar, tem que treinar pra melhorar e tal. Mas, gente, todos os clubes brasileiros vão ter que dar esses 15 dias de férias. Isso é por lei, tá? Já estava definido desde o final de 2024, quando se divulgou o calendário de 2025. Por quê? Por conta da paralisação do Mundial, o Campeonato Brasileiro vai até mais tarde esse ano, né? Lá em dezembro. Então eles não menor, né? Isso, eles não conseguiriam dar esses 15 dias que são obrigatórios por lei de férias para os jogadores. É que somando aí o que vai dar, né? No final do ano, que eles costumam ter. Então tem que ser agora na paralisação do Mundial. Não é que o Corinthians decidiu Lembrando que começou dar uma os folga campeonatos começaram caras. mais cedo esse ano. Sim. E não esqueçam que o ano que vem vai começar mais cedo de novo. Então, que tem a Copa do Mundo. Então é 15 dias agora. Igual. Gente, pra quem não tá sabendo, é 15 dias agora e 15 dias no final do ano. Isso. Entendeu? Basicamente é isso. Porque por lei é obrigado a dar 30 dias de férias para os jogadores, né? Então, por isso que eles vão tirar 30 dias. E o Dorival treinou com os moleques da base e decidiram aí que vão efetivar de vez em 2 garotos, né? O Guinegão e o Bahia. Já vinham sendo relacionados, o Bahia menos, né? Mas o Guinegão, inclusive, aí no último jogo fez a sua estreia. Do Planet Ramp lá, ó. O do Planet Ramp. O Guinegão, eu acho que era do Planet Ramp. Vai ver, ele sabia esse nome por causa disso. Do Planet eu só lembro do Marcelo Dedé. O Marcão que sabe essas coisas de Planet Ramp. Lelê, desculpe a minha ignorância e a minha falta de informação, mas e o nosso Augusto? Como é que ficou essa... Tá afastado, continua, né? Não continua? Não, tá afastado. Teve ali aquela tentativa de golpe, que a gente falou bastante aqui na semana passada, né? De retorno aí ao poder, mas ele segue afastado, né? O Corinthians segue com um presidente interino, que seria o vice ali, né? O Stabile. Que é o Stabile? Isso, o Osmar Stabile. E agora tem que esperar a votação dos sócios da Assembleia Geral, que vão votar também pelo impeachment. Tem, se eu não me engano, dia... Putz, agora eu esqueci, tem que ver. É 30 dias. Dia 30. 30 dias daqui. Não, acho que é dia 9 de agosto que vai ser a votação do associado lá, Lelê. Não era obrigado a ter 30 dias, 9 de agosto, mano? Não, eles eram obrigados a convocar em tantos dias, mas aí já tem a data agendada, que eu não Salvo não engano, lembro. é dia 9 de agosto. Então depois eu confirmo aqui certinho. Eles são obrigados a convocar agora os sócios todos do Corinthians. E aí vai na votação na Assembleia Geral. Para ratificar. Chance do Augusto já era, né? Ainda mais depois do que aconteceu sábado passado no Clube no Parque São Jorge. Pai do céu. Nossa. Só mais uma coisa. O RG, mesmo que ele passe, viu, Motinha, com relação aí à votação do associado na Assembleia Geral e decidam por não empichá-lo, tem mais 2 processos de impeachment que envolvem o nome do Augusto, ou seja, a tal da renovação e transparência não sossegou. Eles já têm mais 2 cartas na manga, caso ele não caia agora, vão apresentar o próximo processo aí por gestão temerária. E pasmem, olha a hipocrisia, olha a falta de vergonha na cara desses caras aí. Eles não apresentaram nenhum processo de impeachment contra Duílio e Andrei Sanches. O Andrei Sanches contratou um cara pro Sub-23 de 27 anos pagando salário. Isso daí é motivo para impeachment, e isso não aconteceu. Pois aconteceu na época do Duílio, RG, o cidadão assinar um contrato com uma empresa sediada num terreno baldio, nada, inclusive ignorando o seu departamento jurídico na instrução de não fazer. Sim. E ele falou, eu fiz porque eu tenho culhão. Ou seja, se ele tem culhão, ele deveria repor o dinheiro que o Corinthians foi lesado. E aí, a própria administração do clube, naquela oportunidade, ela não foi vítima de processo de impeachment por parte do conselho. Aonde estavam os nobres conselheiros que não alegaram gestão temerária na época do Duílio? Inclusive os que estão agora votaram pela aprovação de contas no começo do ano passado. Aprovaram as contas do Duílio. Então, para mim, vocês, conselheiros, são hipócritas. E isso aqui não é defesa do Augusto, não. Porque o Augusto, o que ele tem feito de merda, ele consegue adubar metade do planeta. Tá sendo tão incompetente. Nossa senhora. Até porque eles mesmos aprovaram as contas do Duílio, né? O próprio Augusto também. Mas enfim, só para confirmar, 9 de agosto mesmo, mano, a votação aí da Assembleia Geral. E a gente acredita que por tudo que vem acontecendo, né? Porque assim, os conselheiros que já votaram pelo afastamento, né, do Augusto, grande parte deles aí tem essa influência nos sócios do clube, até porque o clube é muito pequeno, né? O Parque São Jorge
são sempre os mesmos ali, os que são conselheiros Ali borbulha, são os mesmos que ali os sócios, os borbulha. mesmos grupinhos. As Então, alamedas, eu as acho alamedas. difícil acontecer alguma coisa de Complicado, diferente por aí. E, sinceramente, gente, eu já tô até de saco cheio de ficar comentando político do Corinthians, mano. Porque, realmente, o Mano trouxe uma analogia esses dias, de uma das analogias do Mano que eu amo, que é o rei das analogias, que no Corinthians, assim, a merda é sempre a mesma, só mudam as moscas. E é isso, cara. É incrível, né? Então, assim, sai um, entra outro. Não tem perspectiva de melhora, de mudança, porque esse outro que vem, esse que toma o lugar, é sempre os mesmos caras que a gente já conhece. Então, assim, olha, eu, por muito tempo, eu fui contra SAF. E eu acho que é um assunto delicado que a gente ainda tem que estudar muito pra ver como que seria, porque também não é só assim Entregar virar de SAF bandeja, né? de uma hora pra outra. Não é assim que funciona, porque tem gente que fala como se fosse fácil, né, Dodô?